Bom, muito obrigado pelo convite, pela renovação do convite sempre que há um congresso do arrendamento, que me dá uma especial satisfação. O tema que foi apontado para que eu pudesse, enfim, dar aqui alguns contributos, vou tentar no pouco tempo disponível, no tempo normalmente disponível são 25 minutos, meia hora, vou tentar enunciar algumas ideias, mas depois o PowerPoint que está já na organização, na debates e discursos, poderá ser naturalmente divulgado e deverá ser divulgado a todos. E depois eu vou correr um bocadinho os temas, centrado nos diplomas, não menciono em detalhe a identificação de todos os diplomas, mas isso está no conjunto da documentação que vai ser distribuída. Qual é a ideia que, mais uma vez, eu pretendia trazer para ser alvo de análise, sobretudo pelos advogados, por aqueles que, perante um cliente, que lhe colocam determinadas questões, quer ao nível da ocupação em termos habitacionais, familiar ou não familiar, quer empresarial, de uma empresa, de uma profissão liberal, que perante um determinado incidente se corre do advogado para o tentar resolver na base do contrato que se celebrou. Nós sabemos que existe na nossa lei, para além do direito de propriedade, do direito de ofício, usufruto, enfim, estas figuras que permitem também a ocupação, permitem também o gozo de um imóvel, o direito de uso e habitação, que como direito real tem o seu tratamento. E não vamos entrar nesse âmbito dos direitos reais, vamos tratar dos direitos obrigacionais ou dos contratos obrigacionais, que podem envolver a ocupação, a utilização de um imóvel em benefício de uma pessoa singular ou de uma pessoa coletiva. E com isso nós temos várias figuras, desde logo o direito real de habitação periódica, que podem, bom, mas o que é que isto tem a ver com o arrendamento? O direito real de habitação periódica não está limitado no tempo de ocupação e uma pessoa que compre todas as semanas poderá viver numa casa cujo título, cujo apartamento, numa casa, num apartamento, enfim, porventura até numa moradia, cujo título é o direito real de habitação periódica. E com isso, qual é o regime para efeitos de desocupação, qual é o regime para efeitos de utilização, se tem limitações, se não tem limitações, como ocorre, por exemplo, no direito de arrendamento em face ao que está previsto no Código Civil e também que o próprio contrato pode desenvolver ou limitar ou acrescer com outras limitações. Temos uma outra figura, o direito real de habitação duradoura, que não tendo tido um grande desenvolvimento, não deixa também de ser uma intervenção do legislador, e eu estou a mencionar estes dois institutos, estas duas realidades, porque o legislador atualizou o regime da habitação periódica, do direito real de habitação periódica, com esta designação, mas depois parece que abandonou. Temos também o direito do locatário financeiro, que aí já é um contrato obrigacional, enfim, sustentado por uma instituição que cede num regime misto de locação e de financiamento um imóvel para utilização de uma empresa ou de uma pessoa singular, e que nós temos um regime legal próprio e que sai das malhas do Código Civil e do regime naturalmente do arrendamento. O direito de ocupação de unidade de alojamento e empreendimento turístico, que nós podemos ter uma família a viver num empreendimento onde não se distingue, nem pelo letreiro à porta do empreendimento, se estamos perante um condomínio habitacional ou um condomínio turístico, não é? Porque pode ser constituído por horizontal esse condomínio e por isso ter uma fração e essa fração ser detida por um proprietário que tem algumas obrigações relativamente ao explorador, mas são mais obrigações de limite de exploração do que propriamente de utilização. Também tem algumas que são de utilização, nomeadamente tem que manter o apartamento, a unidade de alojamento nas condições que estão previstas no regulamento de condomínio, mas pode viver com um filho, com dois filhos, com uma mulher, se tiver duas também pode utilizar para esse efeito. E por isso não temos, foi uma piada que não tem grande graça, isto no online tem este inconveniente, que a gente não consegue ver a cara das pessoas e não sabe se teve algum resultado ou não, mas pronto, eu vou admitir que sim. Temos também o direito de ocupação no âmbito do alojamento local. Num dado momento havia uma diferença grande, o alojamento local tinha limites no tempo, tinha uma configuração especial, mas o que é certo, sobretudo na pandemia, é que muitas famílias, eu diria centenas de famílias,
permaneceram meses e meses e meses, e se calhar ainda estão a pernoitar, a ocupar apartamentos cujo tipo de entrega foi na base do alojamento local. Temos também o direito de habitação para fins transitórios, ou o contrato para fins transitórios do artigo 1095, número 3, que pode, enfim, também ter aqui alguma continuidade, e dentro dessa continuidade, porque o que é transitório não limita no tempo, limita na intenção inicial, na minha opinião, não limita no resultado final, e pode ficar também a viver na sua casa de férias, que foi alugada para o verão, e depois ficou lá e habituou-se àquilo, vai pagando a renda e está lá já há 1, 2 anos ou mais. E o direito de arrendamento corporativo, ou seja, o direito de arrendamento, ou o direito de arrendamento, ou o contrato de arrendamento, ou a situação de arrendamento, que é melhor assim, em que alguém contratualiza com uma empresa a entrega do imóvel, mas sabe que a empresa, obviamente, não vai fazer um escritório, que a empresa vai indicar alguém, pode ser seu colaborador, administrador, sócio, para no mesmo residir com a sua família e de forma permanente. É uma situação que no plano, eu diria, finalístico, está lá uma família e está a residir, e até está a residir de forma permanente. Temos outras figuras ainda, o contrato de prestação de serviços com direito à ocupação, que muitas empresas fazem, enquanto têm, sobretudo, colaboradores expatriados, o direito da hospedagem, o direito do porteiro, o direito também, está isto tudo nos papéis, e nós chegamos ao fim e perguntamos, essa é que é a questão. Quais os elementos a considerar nos contratos, nestes contratos, que têm por pressuposto a possibilidade de uma ocupação, utilização de um imóvel para residência familiar? Eu diria, hoje o legislador degradou tanto o que era habitação permanente, residência familiar, direito à habitação, enfim, para pessoa singular, não de família, que efetivamente temos aqui algumas dificuldades. E como é que nós conseguimos então separar a realidade, ou identificá-la melhor, e depois subsumi-la num tipo de contrato? Vamos pelo epígrafe daquilo que as partes, enfim, deram a conhecer, vamos pelo conteúdo, que às vezes tem uma forma normativa que nem se aproxima daquilo que é a realidade. Por onde é que nós temos que começar? Então temos aqui alguns indicadores, prazo, e dizemos, bom, se for um prazo de um dia é habitação, mas sob a forma de alojamento local. Se for de um ano, já não é mais estranho, parece alojamento local e tal. E o empreendimento turístico? Quanto ao prazo, não tem. Isso aí não influencia na escolha. Quanto às contrapartidas financeiras, se pagar, o que é que consegue diferenciar? O alojamento local, do empreendimento turístico, do arrendamento corporativo, da alocação financeira, não. Paga uma prestação, paga uma contrapartida financeira. Também não dá para distinguir. Formas de distinção. A imaginação é tal que há pessoas que fazem contratos para efeitos de alojamento local ou subordinado ao regime de alojamento local, que às vezes são mais exaustivos de muitos contratos de arrendamento ao abrigo, celebrados ao abrigo do Código Civil, ao abrigo do regime normal, dito normal do arrendamento. Vias de desocupação coerciva, já não é o que se diz, é o que se pode. Bom, e aí dizemos, no arrendamento não se pode desocupar coercivamente, a não ser com, enfim, um mandato com que tenha não é um mandato, que se pode dizer, com que tenha uma força jurídica atribuída após resolução, após execução, via do BNA, ou do tribunal, dessa situação de arrendamento, desse contrato, dessa relação jurídica de arrendamento. E se for um empreendimento turístico? Pode o gestor de condomínio chegar lá e tirar a família, porque entretanto está a incumprir o contrato, o regulamento do condomínio, e se for um alojamento local? Pode tirá-lo de lá, uma família com 2 filhos, numa situação de carência económica total, pode. E uma alocação financeira, o regime próprio. Tem a lei a especificar, a presidência cautelar que tem que ser instaurada, não tem direito de sustentação nem de deferimento da desocupação, institutos que estão, enfim, na lei para o arrendamento, e que fica-se na dúvida se pode aplicar aos outros contratos, mas no caso da alocação financeira não pode, porque a própria lei estabelece o regime próprio para esses contratos. E o que é estranho, alguém que já pagou uma parte da casa, que é quase proprietário, que tem a sua família, não pode ser desocupado? Pode. E pode ir para a rua? Pode. E tem direito a dizer que está doente e pedir
a sustentação, não. E o diferimento com a situação de que pode demonstrar que afinal aquela situação é mais do que uma lotação financeira, como é previsto, não pode. Então o que é que pode? Pode defender-se no âmbito da Previdência. Mas é uma Previdência tão coerciva que eu não percebo como é que alguém que já é proprietário tem menos garantias do que alguém que ainda é arrendatário não vinculístico. Já dos novos, porque se fosse dos antigos, até se dizia que o arrendamento vinculístico era quase um direito real de criação, enfim, doutrinária e jurisprudencial. E podia também ir para os empreendimentos turísticos fazer o mesmo raciocínio. Por isso, esta parte da desocupação coerciva poder ser um elemento distintivo da natureza da relação jurídica da ocupação é algo que mereceria uma análise mais especificada ou mais detalhada. E depois, relações com o condomínio. Saber se, na relação com o condomínio, se nós podemos ter uma situação que também nos permita identificar melhor o contrato, qual é o regime jurídico que se aplica àquele contrato. Num condomínio residencial, dito normal, nós sabemos, vamos ao Código Civil, temos ali umas obrigações. E no condomínio turístico, temos as mesmas obrigações, mais algumas obrigações. E no arrendamento corporativo, que é feito uma empresa, mas vive uma família, que responde perante o condomínio. É quem lá está, o ocupante que ninguém conhece, ou a empresa que foi registada no condomínio como sendo a beneficiária da ocupação do imóvel. E no alojamento local, que não há quase relação nenhuma com o condomínio, parece, agora já há. Porquê é que já há? Porque muitos alojamentos locais, que são compostos, mais complexos, não é? Passam a ter quase uma recepção, uma monitorização da ocupação, e a pessoa tem que deixar a chave e para levantar a chave e a bicicleta e tal. Também tem ali algumas responsabilidades. Bem, não é hoje claro que só pelas relações com o condomínio se possa estabelecer uma distinção na relação jurídica que tem por base a ocupação, a utilização, a usufruição de um imóvel. E depois o regime fiscal aplicável, que é ir ao contrário. É perguntar, pagas impostos e de que tipo? E com que taxas? E em função disso atribui a natureza do contrato. Não faz sentido. Mas sabemos, por exemplo, que arrendar uma casa, eu arrendar mesmo, no sentido preciso, uma casa ou uma empresa para habitação, até é discutível na possibilidade de integrar na contabilidade dessa empresa esse custo. Como é que vamos dizer? Vai para a habitação, mas a empresa vai habitar fora do objeto social. Como é que isso é possível? Então tem que se lá colocar para habitar pelo seu administrador. Então isso é uma forma, digamos, de remuneração indireta, porque é permanente, então aí é uma forma, e o imposto e a liquidação do mesmo imposto, o efeito no IRS do sujeito e da sua família, também tem algumas implicações. Então é fácil ver que o regime fiscal não nos resolve também o problema. Então vamos avançar mais um bocadinho para questões. Quais são as questões que se podem colocar perante estas dúvidas que eu tentei aqui levantar e quais são as questões que nós, tentando responder, nos orientam no caminho de saber se é a mesma coisa, se há coisas que prevalecem sobre outras coisas, nomeadamente o regime do arrendamento é supletivo relativamente aos outros regimes específicos, e se há coisas que devem ser tratadas como substância e não pela norma, porventura, aparentemente aplicável. Ou seja, onde está uma família, há um arrendamento habitacional. Ainda que lhe chamem um besugo, é um contrato de arrendamento, é um regime de arrendamento que se aplica, está uma família de forma permanente. E se for um indivíduo que também é uma família unipessoal, é o Sr. António que está lá desejoso de arranjar a Dona Maria e de ter 3 filhos, mas ainda não conseguiu. É como as empresas. Não é uma LDA, não é uma SA, é uma unipessoal. E essa família não é protegida só se tiver um filho, 2, só se manifestar, publicitar, tiver uma relação de permanência, de necessidade de permanência que seja protegida pelo direito constitucional à habitação? Como é que isto se faz? E essas perguntas eu vou tentar fazer e vou também tentar dar respostas para encontrar esse caminho. E porquê é que eu segui este critério? Porque o tema é um tema do regime excepcional. É aquilo que o legislador, no âmbito da pandemia, acabou por criar. E a criação do legislador veio tornar, na minha opinião, estes pretensos regimes autónomos do regime do arrendamento equívocos, geradores de uma instabilidade interpretativa.
Vejam a noção que nós temos no diploma que se aplica aos fundos de investimento imobiliário, o Decreto-Lei 19/2019, que refere que os fundos, os ativos fundos, são obtidos maioritariamente por direitos de propriedade, direitos de ofício ou outros conteúdo equivalente para arrendamento ou para outras formas de exploração económica. É a primeira vez que, ao lado de arrendamento, o legislador referiu outras formas de exploração económica. Então, mas como é que se explora um imóvel, plano económico, sem ser provido do arrendamento? E pensa-se logo, a cedência de utilização de lojas em centros comerciais. Podem não estar submetidas ao arrendamento, mas geram um efeito, levam uma receita, um efeito financeiro, uma receita, uma exploração, e como tal é isto que o legislador quis. Também podem integrar em fundos, mas era o regime dos fundos, até aí tudo bem. Só que depois, quando o legislador começou a criar, a publicitar, a aprovar, e depois, enfim, um regime um bocadinho, e isso está, penso, na internet disponível, que num guia, ou chamado guia das medidas excepcionais no âmbito da pandemia, onde está toda a legislação e as alterações sucessivas que foram aprovadas nesse período, mas volto aqui ao tema, nesse âmbito, no artigo 10 do Decreto-Lei 2A/2020, que é a execução, o diploma de execução do estado de emergência, o legislador colocou na epígrafe efeitos sobre contratos de arrendamento e outras formas de exploração de imóveis. Pela primeira vez, outras formas, e as pessoas pensaram, o intérprete normal pensou, lá se estão a referir aos contratos de cedência de loja. Só que este diploma tem esta menção logo no artigo 1º, número 2, e se aplica quer ao arrendamento habitacional, quer ao arrendamento não habitacional. Então ficou-se com a dúvida, então quais são as formas de exploração de imóveis no arrendamento habitacional, diga-se, nas famílias em que o destino é uma habitação, que não seja um contrato de arrendamento. E começou logo as pessoas a pensar, deve ser o arrendamento dito turístico, ou seja, a ocupação em unidades de alojamento turístico. E a gente mesmo aqui à volta de Lisboa, para quem está por aqui, se calhar encontramos ali em Cascais, a Quinta do Lado, ou não, a Quinta da Marinha, e logo ao lado está lá um condomínio também igual. Aquilo não é habitacional, é turístico. Mas ninguém sabe, não está lá placa nenhuma e como tal a coisa funciona. Ficou aqui a dúvida e depois saíram ainda outras menções mais estranhas a esse diploma onde se falou nestas formas de exploração de imóveis. Então fica a dúvida, hoje fica-me a dúvida, mas o legislador ainda adensou mais esta dúvida, fazendo o quê? Dizendo que no caso da exploração em centros comerciais, o regime era um regime de perdão. Um regime de perdão no sentido de não pagamento da renda. E aí levantou-se, da renda, da contrapartida financeira, levantou-se o problema então se fosse um arrendamento e não fosse uma cedência de utilização de loja, já não teria esse tratamento, era só deferimento? Bom, mas também existe no âmbito do Código Civil um regime próprio para os arrendamentos no que respeita ao equilíbrio contratual, ou se quiserem, à aplicação do regime de alteração das circunstâncias. O artigo 437 aplica-se em geral, mas há uma norma específica para o arrendamento no artigo 1040. E a norma do artigo 1040 penaliza o arrendatário no sentido que ele tem que continuar a pagar a renda se a impossibilidade, força maior, até um dado momento, for inferior em percentagem ao prazo do contrato. Ou seja, o legislador disse, se for até uma determinada altura, o arrendatário continua a pagar a renda. Se tiver tanto tempo impossibilitado de entrar no local, aí já é o senhorio que tem que passar a não receber a renda, porque ele também, arrendatário, está impossibilitado. Então, o equilíbrio tem um critério específico. Não se aplica ad hoc o regime do artigo 437. Há quem diga que se aplica em paralelo. Não vou entrar nisso, essa questão também já foi discutida, também existe literatura a circular abundante sobre isso. O que nós sabemos é que temos, nessa situação da pandemia, ainda hoje estamos a gerir alguns conflitos que daí resultaram, e eu já vou às perguntas e respostas, e que estão relacionados com a exceção de não cumprimento, ou seja, se eu não posso entrar na loja, eu também não devo pagar a renda, e isto é uma prerrogativa nos contratos bilaterais, alteração das circunstâncias,
que eu, quando aluguei, quando arrendei, quando recebi a incidência de loja no centro comercial, foi no pressuposto que o centro comercial estivesse aberto. Se ele não está totalmente aberto, se ele não está completamente a funcionar, então não posso pagar a renda. Só que o legislador não esperou que individualmente, em cada contrato, se encontrasse esse equilíbrio, o legislador legislou e estabeleceu o critério do equilíbrio contratual. Mas fez essas medidas sem atender aos equilíbrios que legalmente estavam estabelecidos e previamente estabelecidos, nomeadamente no artigo 1040. E baralhou, na minha opinião, as figuras contratuais de modo a que parece que num centro comercial, independentemente da natureza do contrato, seja de arrendamento ou ciência de loja, não há lugar a pagamento de rendas, se, naquele período, se a culpa não fosse do arrendatário nem do gestor do centro comercial, e se fosse num arrendamento, aplicando o artigo 1040, quando muito havia diferimento do pagamento de rendas, não pagava, agora pagava mais tarde, mas não havia a mesma facilidade de não pagamento. Não vou tratar este regime excepcional e concreto, porque eu aproveitei-me dele para dar aqui o foco às perguntas que agora vou fazer de seguida. Primeira questão. Deverá o procedimento especial de despejo, e agora vou pedir só para pôr isto perguntas, e não é que vocês tenham que as ler, basta que saibam que elas existam, por isso eu vou colocar e retiro rapidamente, só para saberem que elas existem, e um dia o papel circula, e quem tiver curiosidade pode ter acesso às perguntas. A resposta sou eu que estou aqui a dar online. Dizia eu que a primeira pergunta é: deverá o procedimento especial de despejo ser aplicável exclusivamente aos contratos de arrendamento típicos habitacionais ou abranger a extinção por cessação das relações de bens imóveis suportados em contratos específicos? O que é que eu quero dizer? Será que também se aplica o procedimento especial de despejo para retirar uma família de uma unidade de alojamento num empreendimento turístico? Bom, o NRAL, o artigo 5º, diz: meio processual que se destina a efetivar a cessação do arrendamento. Aponta para uma forma contratual, arrendamento. Não para a relação substancial, mas para a forma contratual, arrendamento. Porque se fosse para a relação substancial, seguramente se aplicava. Porquê? Porque nestes casos, muitos casos, continua lá a estar uma família a viver de forma permanente, pagando uma contrapartida de forma tranquila, tranquilíssima, ainda que se diga nos arrendamentos feitos em empreendimentos turísticos estão contra a legislação, porque a legislação impede o arrendamento permanente de unidades de alojamento. Permite a cedência ocasional, mas isso é uma violação que tem a ver com o senhorio relativamente ao condomínio, ao gestor do condomínio turístico, e não necessariamente na relação com quem ocupa esse espaço. A segunda questão é saber se a suspensão e o diferimento, ou a sustação, se quiserem, e o diferimento da desocupação do imóvel arrendado, que está no artigo 15M do NRAL, será aplicável exclusivamente às ações de despejo suportadas em contratos de arrendamento habitacionais, ou se pode ser invocada em função da natureza do que está em causa. Uma família desempregada, sem condições de ter um outro espaço para habitar e, como tal, vem requerer o que poderia fazer, o que pode fazer ao abrigo destes artigos e dos artigos correspondentes que estão no Código de Processo Civil, se tiver em causa uma ação de despejo, poderia invocar. Pode invocar no alojamento local, sabendo que a pessoa está lá. Pode invocar no arrendamento corporativo, daquela empresa que tem um apartamento arrendado há 10 anos e colocou lá um funcionário, e o funcionário lá com a família. Pode ele dizer: olha, eu estou aqui, quando aparecer, contrato é que tem. Eu não tenho contrato nenhum, eu estou aqui com uma cedência da parte do arrendatário e este arrendamento é habitacional. Não sei se é habitacional, não sei se um arrendamento feito a uma empresa, ainda que a licença seja para a habitação, não sei se é um arrendamento para este efeito habitacional ou se é um arrendamento não habitacional, dado que as empresas não habitam nas unidades de alojamento que são cedidas como contrapartida. E aqui temos o artigo 14 do NRAL, que diz: a ação de despejo a fazer cessar a situação jurídica de arrendamento. Mais uma vez, parece que o legislador apontou para a forma e não para o conteúdo. Outra questão é como se protege, no desenvolvimento de um processo judicial, o direito à habitação de uma família cujo contrato não tem sido qualificado pelas partes como de arrendamento. Saber, as partes nem têm contrato escrito, mas está lá uma família, saber como é que essa família, que vive, que
tem uma residência permanente, não está num quarto de hotel, tem uma residência permanente, domiciliou os seus interesses naquele espaço, como é que ela se protege? Como é que ela faz apelo à Constituição que diz, não é, que o direito à habitação é o direito de decisão? O direito à habitação não é o direito a ter uma casa, não é o direito a ter uma casa e pedir um empréstimo ao banco e ficar preso à casa a vida toda. O direito à habitação é um direito efetivo a usufruir do imóvel para a habitação familiar, doente que, enfim, contrata ou que adquire esse imóvel e, como tal, dele permite viver, ou se permite que ele viva com a sua família. Bom, vamos ver, o NRAO não diz, o Código de Processo Civil não diz, parece que é uma ação comum, ou terá que sair à chapada, ou é o gestor do condomínio que fecha a porta, desliga a água, e aí não faz mal nenhum, no sentido que depois não pode invocar a sustentação e o deferimento, que são, enfim, direitos que estão ligados à natureza de arrendamento e não de outra forma contratual. Já no regime de alocação do Código Civil, se pode perguntar se esse regime, não do arrendamento, mas o regime que está antes, que é enquadrador do direito de gozo sobre imóveis, no plano obrigacional, se esse regime pode se aplicar supletivamente às outras formas contratuais que eu aqui mencionei e que estão ligadas a gozar, a usufruir, a deter por conta de terceiro um imóvel, pagando uma contrapartida. É discutível, mas isso é a pergunta 4, vamos ver o regime do alojamento local e temos ali que há um estabelecimento, não, mas a licença é habitacional, mas o fim é comercial, económico e como tal, não, os empreendimentos turísticos também têm um regime legal específico. Na legislação financeira está completamente balizado. E depois temos os arrendamentos atípicos, como corporativo, feito a empresas, para pessoas e não para as empresas, enfim, usarem. E depois temos outras formas que também permitem que se permaneça nessas habitações. Sexta pergunta, a sustentação jurídica do gozo efetivo e permanente do imóvel habitacional poderá prevalecer sobre o tipo contratual, ou seja, estamos perante uma situação hoje que se retirou do Código Civil o regime do arrendamento, que se voltou a pôr lá timidamente, mas que deixou uma listagem enorme, uma bateria de diplomas avulsos, mas poderá dizer-se que destruiu e agora tem que se reconstruir o regime de alocação, não centrado no arrendamento, mas centrado na locação, e que esse regime é o regime regra. E por muito que se diga no regime dos empreendimentos turísticos, no alojamento local, na locação financeira, há uma substância que prevalece sobre a forma, nomeadamente quando estamos a falar de arrendamento habitacional. Eu entendo que sim, já lá vou ao diploma que me permite sustentar isso, que é a Lei de Bases da Habitação e o diploma que desenvolveu, que entrou em vigor há uns dias atrás. Acho que o legislador, que foi legislando avulsamente fora do Código Civil, que colocou ou voltou a integrar o regime do arrendamento do Código Civil, teve um laivo, assim, um momento que quis dispensar as figuras, as formas contratuais e centrar-se naquilo que é a realidade que deve merecer especial proteção, que é a habitação e a usufruição económica de direitos sobre imóveis. Tratou na Lei de Bases da Habitação, falta tratar noutra lei dos direitos económicos sobre imóveis. E nós hoje temos dentro de fundos imóveis em que a exploração não é do imóvel, é do fundo, enfim, as pessoas investem em fundos que estão lastrados, que têm, enfim, um ativo que é um imóvel, mas é em cima como se fosse um produto financeiro que as coisas se desenvolvem. E depois deixa-se de ter a ideia de como é que se faz. Vende-se um fundo, vende-se um centro comercial e isso leva um pacote de contratos de cedência de loja. E depois, se for fora de um centro comercial, já é um arrendamento, mas se for num centro comercial já é uma relação completamente livre, estabelecida em função da vontade das partes e do domínio, obviamente, do explorador ou do proprietário desse espaço mais amplo, onde tem várias unidades de exploração, que são todas elas imóveis, mas considerados estabelecimentos ou considerados unidades empresariais dentro desse centro comercial, por exemplo. Eu penso que estamos a qual é a hora? Está quase, não é? Bom, vou já avançar mais um bocadinho. Então, nós o que é que temos agora como a concluir? É este modelo institucionalizador
parece não atender a critérios legais de risco dos contratos e a sua específica correta de previsão, tem a ver com aquele artigo 1040, com alterações de circunstâncias e tudo isso, e mais à frente temos aqui uma questão que se demonstrou na pandemia que este tema tem que ser revisitado pelo legislador ou codificando ou aplicando um regime-regra, criando um regime-regra aplicável supletivamente a outros regimes específicos, sob pena de haver uma confusão total na interpretação. E nas medidas excepcionais, contratos e relações jurídicas foram totalmente confundidas, centros comerciais e conjuntos comerciais também, rendas variáveis e rendas fixas também, registros de ocupantes também, critérios de aplicação do perdão automático também, e na parte habitacional nem vou falar. Só vou falar nesta vertente, porque a medida mais pesada no âmbito do Covid foi o perdão imposto. O senhorio que tem um bem deixou de receber, não é receber mais tarde, deixou de receber. É um bocadinho como uma vacina obrigatória. Tinha um peso tão coercivo como agora obrigar todos que não se querem vacinar a vacinar à força, e isso foi o que fizeram. Tiveram que manter os contratos e não puderam ter o retorno do investimento em termos da contrapartida financeira. E que só se aplicou onde? Nos contratos ou nas relações jurídicas? Nos centros comerciais ou nos conjuntos comerciais? Nas rendas variáveis, nas rendas fixas. Tudo isto está confundido na legislação e, naturalmente, ainda a alimentar litígios muito consideráveis. Então, a Lei de Base da Habitação, que é de 2019, a Lei 83, estabelece uma proteção e acompanhamento da ação dos pais. Diz assim, artigo 13, considera despejo o procedimento de iniciativa pública ou privada para promover a desocupação forçada de habitações, indevido ou ilegalmente ocupado. Aqui já não falo do arrendamento. E este artigo devia ter sido desenvolvido no tal diploma que estavam a falar, que entrou em vigor há 2 dias. Só que não foi. Ninguém tratou disto. Trataram de outras coisas, mas não disto. Mas já está aqui a luz. Dá a ideia que o legislador finalmente fez a ponte entre o direito a habitar e os efeitos e garantias, quer judiciais, quer extrajudiciais, independentemente da forma contratual. Mas na substância, parece que isto aqui é evidente. Também no artigo 13, no número 3, fala no despejo de habitação permanente e depois, enfim, estabelece aqui situações de emergência que já com menos assertividade, mas ainda assim merece uma análise. O artigo 67 dizia o seguinte, diz, embora já esgotado pelo diploma que vou já terminar, dizia, as propostas necessárias à conformação no ordenamento jurídico com a presente lei são submetidas aos órgãos competentes no prazo de 9 meses. Passados uns tempos, não foram 9, foram mais, saiu o Decreto-Lei 89/2021. Tudo isto está aqui na literatura e vai ser distribuído. Só que este diploma vai referir aspectos importantes, nomeadamente a questão da situação efetiva de carência habitacional, enfim, e outros direitos, mas não tratou da parte processual e nem tratou, deixou claro, que a opção do legislador, sobretudo na habitação, era sobre a natureza efetiva do vínculo, substância, e não da forma contratual, e essa devia ter merecido a proteção e, naturalmente, ter provocado uma alteração, quer na parte do procedimento de despejo, quer também no regime substantivo do regime processual do Código de Processo Civil. Na parte económica da exploração de imóveis, está tudo por fazer. Há um anúncio já com 15 anos que ia sair uma regulamentação dos contratos de cedência e de utilização de loja, para tornar claro o que é cedência e não é cedência e utilização de loja, em centros comerciais e espaços comerciais, e hoje já se estão a fazer esses contratos nas lojas de saída para a rua, ou seja, naquilo que antigamente não tinham enquadramento para esses contratos, enfim, ditos menos vinculísticos, hoje eles estão aplicáveis. Porquê? Porque já não há vinculismo quase nenhum no domínio dos contratos não habitacionais e, como tal, pode-se fazer um contrato quase igual, cópia daquele que se fazia no passado num centro comercial. Isto merece uma análise, porventura uma codificação, mas no mínimo uma clarificação. Esta era a minha intenção da apresentação desta exposição hoje no Congresso. Os meus parabéns por mais uma iniciativa à Debates e Discursos, à doutora Cláudia Figueiredo, uma grande impulsionadora do serviço público no que diz respeito à formação jurídica, e eu, Tomanteiros Martins e tantos outros, temos dado sempre, enfim, o nosso contributo para estes simples, mas para este desígnio que é informação jurídica, prevenção jurídica e garantia no domínio destas relações ditas de arrendamento, que muitas vezes não o são. Obrigado.